Muitos filmes de ficção científica podem fazer você acreditar que tudo o que acontece no espaço é acompanhado por algum tipo de efeito sonoro. Esse é um equívoco totalmente falso. No espaço, ninguém te ouvirá gritar. Não há ar no espaço, pois é um vácuo quase perfeito. E as ondas sonoras não viajam através do vácuo. Elas não podem alcançar seus tímpanos e fazê-los vibrar, enviando sinais ao cérebro. Mas isso é bom, especialmente para os astronautas em caminhadas espaciais. Se não fosse pela quietude espacial, eles seriam constantemente sobrecarregados pelo ruído das tempestades solares. Enormes explosões espaciais parecem muito impressionantes. Se elas são cientificamente possíveis ou não é outra questão. As explosões em nosso planeta natal têm a aparência que têm por causa do ar e da gravidade. Veja bem, o ar funciona como um oxidante, a pressão externa faz com que tudo voe para o ar e depois caia de volta no chão. Mas esse processo é muito diferente no espaço e parece ainda mais legal. Se uma explosão ocorresse no espaço, ainda haveria algum fogo, apesar da falta de ar, porque alguns tipos de combustíveis podem agir como oxidantes. Mas não seria o fogo que você está imaginando agora. Esse fogo cósmico se pareceria com uma bola de luz em expansão. Seria um processo aparentemente interminável devido à microgravidade e à falta de resistência do ar. As naves espaciais próximas estariam em grave perigo, pois os estilhaços voariam para fora até que algo os parasse. Todos os cometas têm caudas longas e bonitas. Isso não passa de um equívoco popular. Na realidade, os cometas são corpos espaciais muito difíceis de serem vistos. Eles geralmente passam muito tempo longe das estrelas. Lá, na escuridão do espaço, eles permanecem inativos e completamente congelados. Os cometas só adquirem sua cauda quando se aproximam de uma estrela. É nesse momento que eles começam a se aquecer. Esse processo faz com que eles formem uma espécie de atmosfera turva, chamada de coma, e uma cauda característica. A cauda sempre aponta para longe da estrela que influencia o cometa. Isso acontece porque a cauda é soprada na direção oposta pela radiação solar e pelos ventos solares. É por isso que a cauda muitas vezes pode estar na frente do cometa e não atrás dele. Os planetas internos e externos do Sistema Solar são separados pelo cinturão de asteroides, um anel de asteroides e outros detritos e objetos espaciais que orbitam ao redor do Sol. Ao criar filmes sobre o espaço, os cineastas se certificam de usar essa região de alguma forma. Geralmente, eles mostram o cinturão de asteroides como um lugar extremamente lotado, com densas nuvens de enormes rochas que você precisa atravessar com habilidade para chegar ao outro lado. Na realidade, se você olhasse para fora da sua nave espacial enquanto voasse para essa região do espaço, teria a sensação de estar olhando para o céu da Terra. Tudo isso por causa das enormes distâncias no espaço. Se você decidisse atravessar o cinturão de asteroides, haveria muita pouca chance de colisão com um objeto espacial. Os asteroides lá estão realmente espaçados e muito distantes uns dos outros. Dizem que os buracos negros são aspiradores de pó cósmicos gigantes e assustadores, mas na realidade, os buracos negros são mais parecidos com armadilhas para moscas. Eles não procuram coisas para mastigar, em vez disso, ficam parados lá fora de forma bastante passiva. Somente quando uma estrela ou qualquer outro objeto se aproxima demais é que o buraco negro entra em ação. Mesmo assim, somente os corpos espaciais que cruzam uma determinada fronteira são despedaçados. De fato, os buracos negros não são diferentes de qualquer outro corpo celeste, pois sua atração é diretamente proporcional à sua massa. Eles não podem engolir nada maior do que seu tamanho permite. Mesmo que o nosso Sol fosse de alguma forma substituído por um buraco negro tão maciço quanto ele, nada mudaria para a Terra ou qualquer outro planeta do Sistema Solar. Gravitacionalmente falando, é claro. As batalhas espaciais nos filmes geralmente envolvem o uso de lasers. Mas se você fosse ver essa luta de perto, provavelmente ficaria desapontado. O fato é que não seria como nada nos filmes. Um feixe de laser é uma explosão concentrada de energia e pode, de fato, ser usado para muitas finalidades durante uma luta. Mas um feixe de laser na vida real seria totalmente invisível no espaço, pois não haveria nenhuma partícula por perto para dispersar a luz e tornar o feixe vermelho, verde ou de qualquer outra cor. Um ser humano seria feito em pedaços se entrasse no espaço aberto sem um traje espacial. Bem, ao contrário da crença popular, tirar um traje espacial durante uma caminhada no espaço não seria tão traumático como geralmente é retratado nos filmes.
Uma pessoa simplesmente perderia a consciência devido à falta de oxigênio após 15 segundos no espaço sideral sem proteção. Mas isso se essa pessoa expirasse a maior quantidade de ar possível. Caso contrário, esse oxigênio danificaria seus pulmões por dentro, fazendo com que ela entrasse em colapso. Depois disso, sem a proteção do traje espacial, a pressão dentro do corpo cairia, e isso causaria problemas ainda mais sérios. E embora essa pessoa definitivamente não fosse explodir, ela não gostaria de ficar do lado de fora por muito tempo. As pessoas geralmente acreditam que no espaço a gravidade é zero, daí a ausência de peso que os astronautas sentem na Estação Espacial Internacional. Mas isso não é exatamente verdade. A gravidade é uma das forças mais importantes que existem no universo. Graças a ela, a Lua orbita a Terra e o Sol não flutua para longe, para fora de nossa galáxia Via Láctea. Os astronautas na EEI experimentam de fato os efeitos da gravidade, mas isso não é algo completo, é microgravidade. A gravidade na estação espacial é apenas 10% mais fraca do que a sentida na superfície da Terra. Mas os astronautas estão constantemente em queda livre. A espaçonave, as pessoas em seu interior e todos os objetos a bordo continuam caindo para frente, não para baixo, mas ao redor do nosso planeta, seguindo uma órbita específica. E como todos estão caindo juntos, a tripulação e os objetos dentro dela parecem estar flutuando. É por isso que os astronautas podem mover coisas tão pesadas quanto centenas de quilos com as pontas dos dedos. E embora a microgravidade seja frequentemente chamada de gravidade zero, são coisas muito diferentes. Um ano-luz deve significar tempo, certo? Na verdade, não. Os anos-luz medem a distância. A definição da NASA de um ano-luz é a seguinte: a distância total que um feixe de luz movendo-se em linha reta percorre em um ano. E como a luz se move a uma velocidade de 300 mil km por segundo, um ano-luz equivale a 9,6 trilhões de quilômetros. Pode parecer que o Sol está sempre em chamas, pelo menos é o que parece nas fotos e nos filmes. Mas na realidade, nossa estrela é uma bola gigante de gás. As reações nucleares que ocorrem em seu núcleo o tempo todo fazem o Sol queimar. A cada segundo, centenas de milhões de toneladas de hidrogênio são convertidas em quase a mesma quantidade de hélio. Durante esse processo, grandes quantidades de energia são liberadas na forma de raios gama. Em seguida, esses raios se transformam em luz. Em outras palavras, o Sol emite uma luz ofuscante e um calor incrível, mas na verdade ele não está pegando fogo, pois não há oxigênio envolvido no processo. Acredita-se que a velocidade da luz seja a maior barreira para as pessoas quando se trata de viagens espaciais, e muitas vezes se pensa que ela é intransponível. Há muitas teorias sobre como seria atingir essa velocidade, mas nenhuma das equações explica como ultrapassá-la. Ainda assim, sabemos que pelo menos uma coisa no universo é mais rápida do que a velocidade da luz: a taxa de sua expansão. Sim, o universo está se expandindo mais rápido do que a velocidade da luz, deixando perplexos tanto os astrônomos quanto os observadores casuais do céu. Ou pelo menos podemos dizer isso em termos da velocidade de diferentes objetos, como galáxias distantes, em relação umas às outras. No momento, isso não é algo que os cientistas entendam bem. A taxa de expansão do universo também é proporcional à distância a qual algo está. Quanto mais longe estiver de nós, mais rápido estará se afastando. Mas apesar de ainda não entendermos a mecânica disso, temos nossa prova, mesmo que teórica até o momento, de que algumas partículas podem ser capazes de viajar mais rápido do que a velocidade da luz. Alguns cientistas acham que pode haver mais coisas no espaço, capazes de desafiar essa barreira de velocidade. Tudo o que precisamos fazer é encontrá-las. Pode haver outro universo, como uma imagem espelhada escura do nosso, onde o tempo flui ao contrário. Esse mundo invertido também pode ser a fonte da matéria escura, a substância invisível que está em todo o nosso universo. Também pode haver muitos outros universos, nos quais uma cópia exata de você acordou hoje de manhã, mas escolheu uma camiseta branca em vez de uma vermelha, o que o levou a uma trajetória de vida completamente diferente. Mas vamos começar com essa elusiva matéria escura. Ela compõe a maior parte da massa do universo, mas não temos certeza do que ela faz exatamente e de onde ela vem. Isso se deve ao fato de que ela não age como a matéria comum. Não podemos vê-la ou senti-la, apenas sabemos que ela existe por causa da forma como parece curvar a gravidade.
Embora a matéria comum e a matéria escura sejam muito diferentes, elas parecem existir em um equilíbrio. Alguns cientistas até acham que isso deve estar relacionado de alguma forma. Uma nova teoria sugere que, para cada movimento da matéria normal, há uma versão espelhada dela no mundo da matéria escura, como uma ponte que conecta os dois mundos. Há uma estranha coincidência na matéria comum em que um nêutron e um próton têm quase o mesmo peso. Isso permite que eles se unam e tornem os átomos estáveis, fazendo com que tudo o que podemos ver com nossos olhos exista. Se os prótons fossem um pouco mais pesados, não haveria equilíbrio e os átomos não se formariam. No universo espelhado escuro, talvez as coisas acontecessem de forma diferente. Talvez lá o equivalente a um próton não se ligue a outras partículas, deixando para trás nêutrons solitários que poderiam ser a fonte da matéria escura. Essa teoria também sugere que a matéria escura pode ter sua própria química, como átomos escuros e uma tabela periódica escura. Durante muito tempo, os cientistas acreditaram que havia apenas um tipo de matéria escura. Embora essas partículas sejam semelhantes em alguns aspectos, como o fato de serem quase invisíveis, elas podem variar em tamanho, velocidade e na forma como afetam a matéria regular. Se essa ideia estiver correta, isso significa que pode ter havido interações entre o nosso universo e o universo espelhado escuro no passado. O estudo de como os elementos se formaram no universo primitivo pode nos dar pistas sobre isso. Essa ideia de um mundo invertido despertou curiosidade e até mesmo alguma confusão na comunidade científica nos últimos anos. Os astrônomos usam uma teoria chamada de modelo Lambda-CDM para explicar a composição e o comportamento do nosso universo. De acordo com ela, a maior parte do universo é composta de duas coisas: energia escura e matéria escura. A energia escura é como uma força de empuxo que faz com que o universo se expanda mais rapidamente. A matéria escura é esse fio invisível que une as coisas com sua gravidade, agindo como uma cola universal. Objetos regulares, como estrelas, planetas e cometas, constituem apenas uma pequena parte da mistura. O modelo também nos fala sobre o Big Bang e como tudo começou de um princípio quente e cheio, e como o universo vem crescendo e mudando desde então. Embora esse modelo pareça estar correto em muitos aspectos, ele não explica todos os fenômenos cósmicos. Se você desenhasse esse modelo em um pedaço de papel, ele se pareceria com uma série de panquecas planas empilhadas umas sobre as outras. Cada uma das panquecas simboliza uma representação do universo em um determinado momento. O universo de ontem estaria abaixo do de hoje, mas seria uma panqueca um pouco menor. No final, você verá que a história do universo se assemelha a um cone gigante de cabeça para baixo, com a ponta minúscula sendo o Big Bang. Além desse ponto, não podemos ver mais longe no tempo com as ferramentas que temos, portanto, não sabemos o que está além. Para completar, ainda não temos certeza do que aconteceu imediatamente após o Big Bang. Mas se simplesmente aplicarmos a matemática, o universo poderá ir além desse ponto de inflexão histórico, o que poderia significar que ele se inverteria, criando um cone espelhado semelhante, no qual o tempo fluiria para trás, pelo menos na nossa perspectiva. Essa ideia alternativa não apenas desafia nossa compreensão das origens cósmicas, mas também levanta questões sobre princípios fundamentais da física. Toda a empolgação sobre um universo espelhado também veio do ANITA, um instrumento científico baseado na Antártica e suas descobertas. Esse dispositivo observou algumas partículas estranhas de alta energia que pareciam estar surgindo sob o gelo da Antártica. O problema com essas partículas é que elas não se comportavam de acordo com as leis da física. Os cientistas acreditam que elas são um tipo de raios cósmicos. Elas viajam do espaço, atravessam a Terra e voltam para o exterior. Mas as partículas que já conhecemos não deveriam se comportar dessa maneira. Isso porque as partículas de energia mais alta geralmente colidem com algo dentro da Terra e não saem do outro lado, como acontece com essas partículas. Elas parecem estar fazendo coisas tanto para frente quanto para trás. Por enquanto, não há provas concretas de um universo espelhado. Essas partículas podem ser simplesmente algumas que não foram descobertas antes, e os cientistas precisam estudá-las de perto para chegar a uma resposta definitiva sobre por que elas estão se comportando dessa maneira, mais ou menos como as crianças de 4 anos. Mas e se não houver apenas um outro universo, mas muitos outros? Esse conceito de multiverso vem de ideias como a teoria da inflação cósmica, que diz que nosso mundo teve essa rápida expansão em seus estágios iniciais. Embora a inflação cósmica tenha parado em nossa vizinhança há bilhões de anos, é provável que ela continue em outras regiões do multiverso, criando universos diferentes com suas próprias leis da física e características únicas.
Nosso universo é o único que conhecemos que pode suportar a vida. Temos estrelas estáveis capazes de fornecer calor e aquecimento, por exemplo, o que é crucial para que as criaturas comecem a se movimentar. Temos também uma abundância de elementos como carbono e hidrogênio, dos quais também precisamos para existir. A hipótese do multiverso oferece uma explicação para o fato de o nosso universo apresentar condições tão favoráveis à vida. Ela pode explicar que existem inúmeros outros universos com condições variadas, o que torna menos provável a existência de vida em pelo menos um deles. Uma implicação fascinante da teoria do multiverso é a ideia de doppelgangers, as tais cópias exatas de indivíduos que existem em universos paralelos. Essa noção sugere que, na vasta extensão do multiverso, pode haver infinitos cenários em que versões idênticas de nós mesmos estejam vivenciando eventos semelhantes ao mesmo tempo. Antes de iniciarmos nossas viagens para universos totalmente diferentes, talvez ainda precisemos entender o nosso próprio. Existe essa galáxia, a AGC 1149050, por exemplo, longe de nós, que pode não ter matéria escura alguma. Ela está a cerca de 250 milhões de anos-luz de distância e parece normal à primeira vista. Mas se olharmos com atenção, parece que não encontraremos nenhuma matéria escura. Se for constatado que há mais galáxias como essa, isso poderá mudar nossa ideia sobre como as galáxias são formadas. Em geral, acredita-se que a matéria escura seja necessária para esse processo, agindo como a cola que mantém tudo unido. É verdade, porém, que essa galáxia peculiar é mais fraca e tem menos estrelas do que o normal. Quando foi descoberta pela primeira vez em 2019, os cientistas pensaram que ela poderia não ter matéria escura devido à velocidade com que girava. A velocidade de rotação de uma galáxia nos informa a quantidade de matéria que há nela. Ao comparar essa velocidade com o que podemos ver, os astrônomos podem calcular a quantidade de material extra, como a matéria escura, que deve estar lá. E nessa galáxia única, a matemática diz que não há nada. Entre todas essas teorias, há também uma que diz que a matéria escura pode não ser real. Esse novo estudo propõe que talvez estejamos procurando por algo que nem mesmo existe. Seus defensores acreditam que nossa compreensão da gravidade pode não ser boa o suficiente para explicar por que algumas galáxias se comportam de forma estranha. Assim, em vez de a matéria escura causar tais comportamentos estranhos, eles dizem que pode ser apenas o fato de não entendermos completamente como a matéria regular funciona. Eles baseiam essas descobertas em uma teoria chamada dinâmica newtoniana modificada, que sugere que a gravidade se comporta de forma diferente em distâncias muito grandes ou velocidades muito baixas. Na década de 1970, recebemos um sinal de rádio que durou mais de 1 minuto, e até hoje ninguém sabe o que era ou de onde vinha. Mas agora surgiu uma nova teoria. Será que o mistério pode finalmente ser resolvido? Em 1977, às 11h16 da noite, um telescópio em Ohio captou algo muito incomum no espaço. Era um sinal de rádio super curto, com apenas 72 segundos de duração. Era tão forte e estranho que o cientista que o encontrou escreveu "Uau" em tinta vermelha ao lado dele. É por isso que ele é chamado de sinal Uau. No espaço, o gás hidrogênio às vezes libera ondas de rádio, um tipo de radiação eletromagnética. Elas são emitidas em uma frequência específica, que é como uma assinatura exclusiva do hidrogênio. Isso nos ajuda a encontrar, identificar e estudá-lo. Graças a isso, notamos que a frequência do sinal Uau veio do mesmo lugar que esse gás. Mas isso não ajuda muito, pois ainda não temos ideia do que o emitiu. O que é ainda mais estranho é que o sinal só aconteceu uma vez. Embora tenhamos nos esforçado muito para ouvi-lo novamente, nunca conseguimos. E sem a repetição, ficou impossível dizer o que era. É difícil até mesmo obtermos a localização precisa porque o sinal teve vida curta. Depois de uma certa distância, é muito difícil dizer de onde estão vindo os diferentes sinais de rádio, e foi aí que as teorias começaram. Essa frequência específica em que o Uau estava é especial. Ela não está lotada com muitos outros sinais. É como encontrar um local silencioso em uma sala barulhenta. Como não há muita interferência ou ruído, se você enviar um sinal nessa frequência para muito longe, ele não se perderá nem ficará distorcido. E isso é curioso, pois significa que pode ser o lugar perfeito para enviar mensagens se quisermos nos comunicar com qualquer criatura extraterrestre que esteja por aí. Então, será que estão tentando entrar em contato conosco? Bem, essa é uma possibilidade científica real. Ninguém sabe ao certo o que causou o Uau, mas se foi algo extraterrestre, definitivamente não se comunicou da maneira como fazemos.
O sinal não se parecia em nada com uma mensagem deliberada. E é estranho que tenha acontecido apenas uma vez. Se fossem pequenos seres verdes tentando entrar em contato conosco, seria incomum que tentassem apenas uma vez. Mas, por precaução, em 2012, no 35º aniversário do UAU, decidimos enviar várias mensagens para determinadas estrelas. Usamos um código especial para garantir que qualquer criatura extraterrestre que as recebesse saberia que eram de seres inteligentes como nós. Bem, na maioria inteligentes. Até usamos muita energia para garantir que pudessem viajar muito longe. Os cientistas tiveram muitas ideias sobre a possível origem do UAU, mas nenhuma é amplamente aceita. Sabemos com certeza que não veio de qualquer coisa da Terra. O ruído do planeta pode interferir às vezes, mas esse sinal definitivamente veio do espaço sideral. Havia também uma teoria de que poderia ter ricocheteado em algum lixo espacial e voltado para cá. Porém, mais tarde, percebemos que os requisitos para que isso acontecesse eram muito improváveis. Uma ideia possível é que o sinal pode ter sido causado por cintilação no espaço, como as estrelas no céu. Porém, mesmo que seja verdade, não exclui a possibilidade de que tenha sido produzido por algo artificial. Outra ideia é que pode ter vindo de algo que esteja girando, como um farol. Quem sabe de um sinal que mudou sua frequência ao longo do tempo, ou apenas uma explosão única. Já se passaram 50 anos desde que ele foi captado. Mas recentemente surgiu uma nova ideia sobre sua origem. Imagine um cometa atravessando o espaço, deixando um rastro de gás atrás de si como uma cauda. Essa pode ser a chave para entender o misterioso sinal de rádio que chamou a atenção dos astrônomos há tantos anos. Um deles observou o UAU e pensou que ele poderia estar conectado a um cometa chamado 266P/Christensen. Sim, é um nome grande. Esse cometa está a cerca de 1.800 anos-luz de distância e não era conhecido em 1977, quando o sinal foi detectado pela primeira vez. Mas agora poderia explicar as estranhas ondas de rádio. Os cometas podem emiti-las à medida que se aproximam do Sol. É como se os gases ao redor deles começassem a zumbir com energia. Esse ruído pode ser o motivo do UAU. Para testar essa teoria, usamos um radiotelescópio para ouvir as ondas de rádio de outros cometas. Descobrimos que alguns de fato as emitiam na mesma frequência do UAU. Em seguida, apontamos os telescópios para esse cometa específico quando ele passou pela mesma parte do céu em que o UAU foi detectado. As ondas de rádio do cometa podiam coincidir com o famoso sinal. E embora o cometa não estivesse exatamente no mesmo local, estava próximo o suficiente para que tivéssemos a sensação de que estávamos no caminho certo. Também pode ter sido causado por nuvens de hidrogênio de dois cometas, o que mencionamos, e outro P/2008Y2. Quem escolhe esses nomes? Mas nem todos estão convencidos dessa ideia. Alguns dizem que a teoria sobre dois cometas causando o sinal não faz sentido, porque esses corpos espaciais não costumam emitir ondas de rádio da maneira necessária para explicar o UAU. Além disso, ele não se repetiu e ocorreu apenas uma vez, o que é estranho se for realmente um cometa que espalha seus gases em uma grande área, portanto o sinal teria permanecido por mais tempo. O telescópio usado para detectá-lo deveria tê-lo captado 2 vezes em um curto espaço de tempo, mas não foi o que aconteceu. Além disso, o cometa não teria saído da visão do telescópio tão rapidamente. Isso mostra que precisamos aprender mais sobre como e por que os cometas emitem essas ondas de rádio, especialmente na mesma frequência do UAU. Há muitos sinais misteriosos e interessantes no espaço. A maioria vem de eventos naturais, como algo chamado de rajadas rápidas de rádio. Essas explosões de energia são incrivelmente potentes e ocorrem em todo o céu, mas suas origens ainda não estão claras. Elas duram apenas uma fração de segundo. Talvez o telescópio tenha capturado apenas uma parte de uma dessas explosões. Há também um sinal estranho que estamos recebendo desde 2018. Na verdade, se repete a cada 22 minutos, mas apesar de nossos esforços, não conseguimos descobrir de onde vem. Começou em 1988 e estamos investigando esse mistério há 36 anos. Pelo menos aqui sabemos a distância do objeto misterioso que está enviando os sinais, uma distância de 15.000 anos-luz. Alguns especulam que esses sinais podem ser de seres extraterrestres tentando se comunicar conosco. No entanto, sem evidências sólidas, não podemos afirmar com certeza, pois isso continua sendo especulação. Outra explicação é a teoria do pulsar. Pulsares são estrelas de nêutrons que emitem feixes de energia semelhantes ao que estamos observando com os sinais. Entretanto, o comportamento dos sinais não se alinha perfeitamente com o que sabemos sobre os pulsares.
Há ainda a teoria dos magnetares, que sugere que esses sinais podem estar vindo de estrelas de nêutrons supercarregadas chamadas magnetares. No entanto, nenhuma dessas hipóteses explica totalmente o fenômeno. Talvez haja algo novo e não descoberto no universo. Assim, embora os cometas sejam uma possibilidade, ainda há muitas perguntas sem resposta sobre o UAU. Não sabemos o que o causou e talvez nunca saibamos, nem mesmo se veio do espaço profundo ou de algum lugar dentro do sistema solar. De qualquer forma, mesmo que o UAU tenha tido uma causa natural, não significa que não exista vida extraterrestre. O estudo que falou sobre isso também discutiu uma estrela semelhante ao Sol, que poderia ser um ótimo lugar para procurar sinais de tecnologia do espaço. Há mais 14 estrelas semelhantes ao nosso Sol no espaço, embora não tenhamos certeza absoluta sobre seu brilho. Isso abre possibilidades interessantes para a busca de sinais de civilizações avançadas além da Terra. Uau! Você vem treinando para isso há anos. Sabe que está pronto. Você está na soleira da porta. Você respira fundo e corajosamente a abre. Você salta para fora da Estação Espacial Internacional e entra na vastidão do espaço. Isso nunca fica velho, você diz no rádio. Você se sente como uma pena sempre que se move pelo espaço. Exceto pelo traje, é claro. É verdade o que aquele cara te disse um dia. Os trajes dos astronautas reduzem o movimento do corpo em 20%. Para você, isso significa que você tem 20% a mais de chance de ser desajeitado no espaço sideral, o que nunca é uma boa probabilidade. Não há muito espaço para erros durante uma caminhada espacial. Você finalmente chega à porta de acoplamento, olha em volta e vê a parte da estação que precisa de reparos. É aqui que os outros ônibus espaciais atracam quando vêm da Terra ou de outros planetas. Há cerca de uma semana, um ônibus espacial vindo de Júpiter calculou mal o pouso e quebrou um pedaço da porta. Você prendeu um novo escudo no cinto do seu traje. Agora, tudo o que precisa fazer é parafusá-lo na estação. Você passou horas treinando debaixo d'água para fazer isso. Usou um traje pesado, quente e desconfortável dentro de uma piscina para obter o treinamento necessário. "Chegando!" grita Sarah no rádio. Você nem tem tempo de perguntar o que, pois uma tempestade absurdamente rápida de detritos espaciais o pega desprevenido. Ela sacode tudo ao seu redor. Você tenta se segurar com força na alça que o mantém seguro, mas, não, um pedaço de detrito acaba de atingir o visor do seu capacete. "Responda, Bob, você está bem?" pergunta Sarah pelo rádio. Você ficou um pouco chocado com o impacto, mas parece estar tudo bem. Os meteoritos finalmente se foram, então você pode se concentrar na sua tarefa agora. Você puxa a corda que está conectando o novo escudo de acoplamento para mais perto do seu corpo, mas a outra parte da corda não tem nada nela, nadica de nada. "Oh, céus", você pensa consigo mesmo. Entre, Sarah, temos um escudo perdido. Repito, temos um escudo perdido." Essa é uma situação bastante séria e você está ciente disso. Qualquer coisa que caia no espaço pode entrar em rota de colisão com a Estação Espacial Internacional ou com outros veículos espaciais. Você tenta se lembrar do seu treinamento, mas te dá um branco. Isso é pior do que aquela vez em que você quebrou a jarra de cerâmica favorita da sua namorada. Sarah, a outra astronauta que está com você na nave, está gritando palavras no rádio. Não, Bob, diga que isso não aconteceu. Isso é uma catástrofe total. Estou indo para o lado de fora." Você identifica o escudo sob a AEI. Ele tem o tamanho de uma porta de carro de tamanho médio e está se movendo muito rápido. O que pode acontecer nesse cenário é o seguinte: o escudo poderia voltar para a Terra e entrar na atmosfera. Provavelmente pegaria fogo e se desintegraria no caminho para baixo. Mas de qualquer forma, isso faria com que a NASA e você ficassem muito mal vistos. A outra opção é que o escudo do tamanho de uma porta de carro ganhe impulso e entre em órbita até atingir a EEI e você, por exemplo, ou algum satélite que esteja em uma órbita semelhante. A questão é a seguinte: se você já pensou que o espaço era um vazio infinito, essa parte está errada. Desde que diferentes países começaram a construir equipamentos fortes o suficiente para viajar no espaço, o espaço está mais lotado do que nunca. Não com pessoas, mas com satélites, asteroides e detritos espaciais. Você ficou surpreso quando soube que a Terra recebe chuvas de meteoritos todos os dias, mas eles são tão pequenos que ninguém na superfície do planeta percebe. Eles geralmente se transformam em cinzas antes de atingir o solo, mas isso não é tudo.
O que acabou de acontecer com você nessa missão já aconteceu em várias outras missões anteriormente. Os astronautas seguidamente perdem coisas no espaço sideral, tanto que a NASA teve de criar uma divisão para rastrear e monitorar a órbita de todos os detritos que estão flutuando aleatoriamente por aí. Você não acreditou quando alguém te disse que há mais de 23 mil detritos do tamanho de uma bola de softball vagando pelo espaço. E se falarmos de objetos menores, esse número sobe para 500 mil. Quando você está prestes a se desamarrar e se aventurar perigosamente pelo espaço sideral sem nenhuma proteção, percebe que Sarah chegou antes de você. Você não pode deixá-la fazer isso sozinha, então decide ir junto. Para a sua informação, isso vai contra todos os manuais e treinamentos da NASA que você já recebeu na vida. Mas você pensa, se isso funciona em filmes de ficção científica, deve funcionar para nós. Embora todos nós saibamos que isso está muito longe da verdade. Sarah está perto do escudo, mas o peso de seu corpo a faz orbitar em uma direção completamente diferente. Ok, você pensa consigo mesmo. Esta é a sua vez de brilhar e ser um herói. Você tenta mover os braços como faria embaixo d'água, mas não há atrito no espaço. Você não pode nadar como uma borboleta para resgatar o equipamento danificado. Você tenta entrar em contato com Sarah, mas ela não responde. Acho que agora você está por conta própria. Por alguma razão, você começa a orbitar em uma rota semelhante à do escudo flutuante. Deve ser a quantidade de coisas que você tem amarradas em si mesmo, ou talvez tenha sido o burrito do café da manhã que você comeu. Você se sente como se fosse o George Clooney no filme Gravidade. Não, melhor ainda, você se sente como o Obi-Wan Kenobi. Sim, você está se sentindo tão forte e poderoso quanto um Jedi nesse momento. Você mantém as mãos esticadas diante do corpo, esperando colidir suavemente com o detrito espacial. E 3, 2, 1, e a aterrissagem foi bem sucedida. Estou brincando, mas sim, você conseguiu pousar no escudo. Viva! E agora, você pensa, acho que você precisava ter estudado um pouco mais seu plano, não? Você não tem como controlar o escudo, e agora não tem como entrar em contato com o controle da missão e dizer que o objeto e você mesmo estão a caminho de algum lugar. Não se assuste, você não chegou até aqui para ficar com medo. Qual é a melhor coisa que você pode fazer? Primeiro, tire uma foto mental da Terra. Daqui de cima, ela nunca decepciona. Depois, tente imaginar os possíveis cenários que poderiam acontecer na situação espacial em que você está. Seu peso corporal normal não seria suficiente para tirá-lo da órbita da Terra. No cenário hipotético em que isso acontecesse, você provavelmente seria aspirado para a órbita de Vênus e passaria um período bastante desagradável de sua vida em torno de um calor imenso. Embora na mitologia grega Vênus represente o amor, não há nada de adorável em orbitar próximo a esse planeta, e você sabe disso. Se você chegasse muito perto, seu traje espacial nunca seria capaz de suportar o calor. Ele só é feito para suportar temperaturas de no máximo aproximadamente 120 graus Celsius, no máximo, e a atmosfera de Vênus pode aquecer até 370 graus Celsius. Mas honestamente, o pior cenário é muito mais simples do que isso. Seu traje espacial pode decidir afogar seus ouvidos, nariz e boca em água. Sim, isso já aconteceu em caminhadas espaciais anteriores à sua. Veja bem, para manter seu traje espacial frio, o traje depende de um galão de água que compõe um sistema de resfriamento. Esse sistema, que deve enviar ar reciclado para a parte de trás do capacete, às vezes vaza. E como você está encalhado no meio do nada, não tem para onde ir. Mas espere, o que é aquilo que está surgindo no horizonte? É um ônibus espacial modular. Você tenta gritar, mas ninguém consegue ouvi-lo fora do capacete. Você acena com as mãos. Ah, mas ele está vindo em sua direção. Finalmente, demorou mais do que eu imaginava para te encontrar, disse Sarah. Aparentemente ela voltou para a estação espacial bem a tempo de pegá-lo antes que você se tornasse definitivamente um desgarrado. Acho que vou perder alguns pontos de astronauta por essa pequena desventura, não é? Você diz. E sim, você definitivamente perderá. Olá, caçador de mitos! Hoje estamos desmascarando alguns espaciais clássicos. Suba na próxima nave e vamos desvendar essas histórias de uma vez por todas. Imagine o seguinte: você está flutuando sem peso no espaço, tomando uma xícara de delicioso chocolate quente, quando um pensamento peculiar surge em sua cabeça. É possível gritar ali? E se sim, alguém ouviria? Se você assistiu ao filme Alien, sabe a resposta para essa pergunta. Não é possível escutar sons no espaço sideral. Não é que eles não existam, é só que não é possível ouvi-los. Não há ninguém melhor para esclarecer esse mito do que Chris Hadfield. Ele participou de algumas caminhadas espaciais durante sua vida como astronauta. E quando se está ali, naquela escuridão total, não se pode ouvir nada, a não ser o silêncio.
silêncio total. Mas ei, logo ali na esquina há uma enorme bola de explosão, também conhecida como o Sol. Só não podemos ouvir isso acontecendo porque não há meio para o som viajar. No entanto, seria bastante desconfortável para um astronauta se ele pudesse captar todos os ruídos que acontecem à sua volta. Agora, imagine que você está voando pelo espaço sentindo-se como um super-herói futurista, quando uma estrela cadente passa ao seu lado. Mas espere, é realmente uma estrela? Infelizmente não se trata de uma de fato, e sim de uma pequena rocha conhecida como meteoroide, que entra na atmosfera da Terra e cria um impressionante show de luzes. E já que estamos desmascarando mitos, vamos direto para outro. Você provavelmente já ouviu falar que os meteoros só se chocam com a Terra em ocasiões extremamente raras, como uma vez a cada apocalipse de extinção de dinossauros. Isso não é verdade. Os cientistas estimam que cerca de 48 toneladas de material meteorítico caem por aqui todos os dias, mas quase tudo é vaporizado em nossa atmosfera. O rastro brilhante que vemos no céu noturno é o que chamamos popularmente de estrela cadente. Na próxima vez que fizer um pedido a uma, lembre-se de que, na verdade, está pedindo a um pequeno pedaço de detrito espacial. Bem, não é tão romântico assim. Podemos ou não podemos voar para a estratosfera em balões de ar? Aparentemente sim. Essa região começa relativamente perto do solo, cerca de 11 ou 12 quilômetros acima da superfície, mas continua subindo por um longo caminho. Se você quiser voar até a estratosfera com algum tipo de balão de ar, certifique-se de ter um equipamento muito bom à mão. Para isso, precisará de um traje especial e de alguns dispositivos de respiração, pois o ar começa a ficar muito rarefeito à medida que se vai mais alto. É claro que, se for até lá em cima, precisará tirar uma foto da curvatura da Terra. Portanto, leve alguns suportes de peitoral onde possa colocar uma câmera especial ou algo parecido. E que tal fazer uma transmissão ao vivo de tudo? Seria algo inédito. Imagine que já se passaram 102 dias desde que você deixou a Terra e se adaptou bem à vida lá em cima. Mas algo estranho está acontecendo com seu corpo. Ele está crescendo. Como isso é possível? Não se estresse, trata-se de algo completamente normal. A verdade é, você não está ficando mais alto, é apenas o efeito da gravidade. Nosso corpo tem um vazio natural entre as vértebras e as articulações. Na Terra, ele é quase totalmente exprimido devido à força da gravidade, mas no espaço fica algum tempo sem essa força da gravidade e começa a se esticar cada vez mais. Portanto, sim, os astronautas podem ficar até 3% mais altos em missões longas. E aqui está uma curiosidade. A NASA tem tudo isso sob controle quando confecciona trajes sob medida, é claro. Dessa forma, os astronautas sempre terão uma folga extra em suas roupas. Quando eles voltarem à Terra, o efeito antigravitacional passará, então talvez passem alguns dias usando calças capri até que as peças se encaixem perfeitamente em seus corpos novamente. Nunca imaginei uma porta de avião se abrindo em pleno voo e um grupo de passageiros sendo sugado para a atmosfera como penas voadoras. Bem, aposto que você já teve pensamentos assim ao entrar em uma aeronave. Agora pense se isso acontecesse no espaço sideral. O conhecimento comum diz que se alguém for sugado para fora de uma câmara de vácuo, será queimado até ficar crocante. Prepare-se, pois isso não é apenas verdade, mas a realidade é muito pior. De acordo com o astronauta Chris Hadfield, a parte do corpo à sombra do Sol sofreria com temperaturas de menos 250 graus, enquanto a parte que recebe a luz solar queimaria a cerca de 248 graus. Os pulmões entrariam em colapso e o sangue começaria a ferver como água para chá. Assim, a pessoa queimaria, congelaria, perderia a capacidade de respirar e ferveria. Que horror! Quantas vezes você já ouviu falar que os astronautas precisam se exercitar a cada segundo do dia para não desmaiarem? Isso é um completo mito. Lembra que falamos sobre a gravidade anteriormente? Devido à falta dela no espaço, o corpo não precisa fazer nenhum trabalho pesado. O torso não tem a necessidade de sustentar o peso da cabeça, e não é preciso fazer nenhum esforço para mover as pernas, porque, basicamente, não há como andar lá em cima. Agora imagine viver assim por 6 meses, ou até mesmo 1 ano. Os músculos poderiam se transformar em gelatina. É por isso que os astronautas se exercitam. Eles se amarram e correm em uma esteira, ou fazem levantamento de peso em uma máquina especial. Dessa forma, os músculos não sentirão muito a falta de gravidade, e também é necessário se manter hidratado. Sabe de uma coisa? Se eu fosse um astronauta, perguntaria à NASA se poderia levar minha garrafinha de água lá pra cima comigo.
Você provavelmente já ouviu falar que o espaço tem cheiro de bife queimado, ou molho barbecue. Agora, por mais que isso pareça absurdo, esse mito é mais verdadeiro do que falso. Os astronautas obviamente não conseguem sentir o cheiro quando estão lá em cima, porque não podem tirar os capacetes. Eles geralmente sentem o odor quando um veículo espacial atraca e então abrem a escotilha. Aparentemente, o que causa esse cheiro é a presença de hidrocarbonetos. Quem poderia imaginar, hein? Ei, já que você é inteligente, deixa eu te fazer uma pergunta. Você realmente acredita que se os astronautas voarem na velocidade da luz, eles não envelhecerão um único segundo? Eu sabia que sua resposta seria não. Vamos esclarecer algumas coisas. Em primeiro lugar, ainda não descobrimos como operar veículos na velocidade da luz. Isso exigiria uma quantidade imensa de energia, e não temos a tecnologia para fazer isso. Em segundo lugar, mesmo que conseguíssemos enviar um ser humano em uma espaçonave que viajasse na velocidade da luz, essa pessoa ainda envelheceria, e de forma diferente das que permaneceram na Terra. Isso é um fato. Mas ainda assim envelheceria. Você realmente acha que existe algo como a imortalidade? Não. Se viu Avatar 1, certamente se lembra que os humanos só conseguiram chegar a Pandora porque viajaram em criogenia. Em outras palavras, tiveram os corpos congelados, foram colocados em uma cama criogênica e viajaram por anos sem envelhecer. Sim, parece incrível, mas ainda assim não temos a tecnologia para tanto. Nossos corpos são feitos principalmente de água, certo? E quando ela é congelada, se expande. É por isso que você nunca deve deixar latas de refrigerante esquecidas no freezer. Atualmente, se congelássemos o corpo de alguém, a água dentro se expandiria, danificando tecidos e órgãos. Portanto, não podemos entrar em sono criogênico para fazer viagens interestelares. Pelo menos por enquanto. Aqui está uma ideia maluca. O que aconteceria se um astronauta levasse um drone em uma de suas caminhadas espaciais? A menos que seja um projeto pela NASA, talvez ele congele e queime, como ocorreria se os humanos fossem para o espaço sem um traje. Mas não custa sonhar, certo? Seu sonho de infância está se tornando realidade. Você foi selecionado como um dos voluntários para ir ao espaço como turista. É hora de fazer as malas. É preciso verificar a companhia aérea e, risque isso, as restrições de bagagem da nave espacial. E acredite, as regras das companhias aéreas de baixo custo na Terra não são nada comparadas com o que se deve e o que não se deve fazer na Estação Espacial Internacional. Uma missão regular na ISS dura 6 meses. Portanto, qualquer nave que vá até ela leva suprimentos para os astronautas que já estão lá. E não se trata apenas de alguns materiais vitais para manter a missão funcionando, mas também de pacotes de cuidados para a tripulação. Esses pacotes têm o objetivo de tornar a vida entre as estrelas mais confortável e incluem algo agradável da casa dos membros da tripulação ou da equipe de apoio. Há um limite de peso de cerca de 5 quilos e o tamanho da embalagem é de 23 por 41 centímetros. Alimentos podem estar dentro, mas qualquer coisa que possa produzir migalhas não é bem-vinda. Perfumes, loções pós-barba, enxaguantes bucais e qualquer coisa em latas pressurizadas, como creme de barbear, não são permitidos. E caso esteja se perguntando, videogames não podem estar no pacote de cuidados com a tripulação. Pode haver alguns problemas com as baterias lá em cima. Então nada de videogames por meses. Talvez eu reconsidere minha carreira de astronauta. As roupas podem ir, mas somente se forem 100% de algodão. Outra coisa que decola com a nave é um kit de voo oficial. Ele tem cerca de 54 quilos de bandeiras, adesivos e outros produtos. E não está à venda para o caso de encontrarmos vida em Marte. Esses itens da NASA, de parceiros comerciais e de organizações internacionais devem voltar à Terra para serem usados como lembranças, exposições em museus ou prêmios. E, é claro, você teria que enviar à NASA uma solicitação oficial, que decidirá quais e quantos poderão ir. A vida no espaço seria triste se você não pudesse levar algo que o fizesse lembrar de casa, certo? A NASA o protegeu. Você também pode levar um kit de preferências pessoais em sua missão, mas não se empolgue muito. Ele tem um tamanho aproximado de uma lancheira e pode acomodar um pouco mais de 1 quilo. O kit foi introduzido durante o programa Gemini, quando 2 pessoas podiam caber em uma cápsula em vez de uma, como antes. Naquela época, os itens pessoais tinham de ir dentro de uma bolsa de nylon cinza com um cordão. O astronauta Wally Schirra escolheu levar em sua mala 20 medalhas de ouro, 5 de prata, bandeiras, adesivos e uma licença de caça da Flórida. Fico imaginando os planos que ele tinha para o tempo dele no espaço.
Seu colega Michael Collins, que participou da primeira missão à Lua, levou 3 bandeiras, entre outras coisas. Anos mais tarde, ele participou de uma pesquisa da NASA no Twitter e compartilhou que gostaria de ter levado café e um bom livro para ler. As opções mais populares para o kit são fotos de família, bonés, camisetas, alfinetes e outros itens com logotipos de universidades ou times e outras recordações que significam algo para os astronautas, mas que permanecem em segredo. Muitos membros da tripulação também levam instrumentos musicais que depois ficam na estação espacial. Um astronauta até ganhou um saxofone alto em seu aniversário no espaço. Esse deve ter sido difícil de esconder. Outra opção popular de bagagem de mão é o equipamento de câmera. As vistas lá de cima são boas demais para não serem registradas. Então, você finalmente escolheu as fotos específicas de seus parentes para levar e quais devem ficar na Terra. Você chega à ISS, abraça seus residentes e, naturalmente, seu próximo desejo é tomar um banho após a viagem. Mas não tenha muitas esperanças. A água não flui em gravidade zero, portanto, não será possível tomar um banho refrescante lá em cima. Além disso, a água é muito pesada e seria muito caro enviar foguetes cheios dela para o espaço. Portanto, os astronautas usam lenços umedecidos ou toalhas com sabonete líquido para limpar as mãos e o rosto. Outra toalha úmida pode servir para limpar o resto do corpo. Mas e o cabelo? Conheça seu novo amigo shampoo sem enxágue. Você não pode deixar que os respingos de água escapem e estraguem os aparelhos eletrônicos. Então é preciso usar um bocal em forma de canudo para passar a água por sacos especiais feitos de papel alumínio e plástico. A maior parte da água usada para isso volta para o sistema de ar-condicionado. Ela é filtrada e reciclada para ser usada para beber. Os astronautas escovam os dentes, mas mesmo essa tarefa simples requer alguma habilidade no espaço. Você precisará fixar o tubo de pasta de dente a uma parede e, em seguida, espremer uma pequena gota d'água sobre a escova de dente. Depois, pode escovar os dentes como faz na Terra. Espremer mais água e enxugar com uma toalha para limpar a escova. E, não há uma pia para cuspir. Portanto, terá que tomar alguns goles de sua bolsa de água e engolir a pasta de dente com ela. Rapaz, me inscreva! Toda aquela rotina espacial o deixou exausto. É hora de reabastecer seus suprimentos de energia. Felizmente, a comida espacial não é mais uma mistura sem sabor e é embalada em tubos que todos já vimos em filmes. A comida espacial avançou junto com as tecnologias espaciais. E agora os astronautas têm uma dieta semelhante à da Terra. Eles podem comer frutas e brownies em sua forma habitual. Quando alguém na ISS quiser comer macarrão com queijo, basta adicionar um pouco de água. Não há geladeiras lá em cima, portanto não é possível levar seu sorvete favorito. E todos os outros alimentos devem ser armazenados adequadamente. A maioria vem em embalagens plásticas ou latas. Para evitar que a refeição voe, essa embalagem vem com adesivos de velcro e pode ser fixada em uma bandeja ou mesa. Há um forno de convecção, assim os almoços entre as estrelas não serão tão frios quanto no espaço sideral. Os astronautas recebem 3 refeições por dia e os nutricionistas se certificam de que todas sejam bem balanceadas. Você pode escolher entre café, chá, suco de laranja, ponches de frutas e limonada quando sentir sede. As bebidas com gás não efervescem em queda livre, então você não pode levar refrigerante. Há ketchup, mostarda e maionese para apimentar a dieta, mas o sal e a pimenta só vêm em forma líquida. Caso contrário, entupiriam as saídas de ar e outros equipamentos ou ficariam presos nos olhos, bocas ou narizes dos astronautas. Sim, já sabemos que as migalhas não são bem-vindas no espaço pelo mesmo motivo, mas e o pão? Uma opção para substituí-lo são as tortilhas. Outra é levar um sanduíche escondido em sua nave espacial, sem que ninguém saiba. John Young tentou fazer isso uma vez, mas as migalhas foram um desastre e ele não pôde saborear seu sanduíche de carne enlatada. Você também pode esperar que os cientistas encontrem uma solução. Eles estão trabalhando nisso há algum tempo. Uma empresa alemã chamada Baking Space se uniu ao Centro Aeroespacial Alemão e a um grupo de pesquisadores para criar a massa perfeita e encontrar uma maneira de assá-la no espaço. Seria necessário um forno especial e a superfície não deveria aquecer acima de uma determinada temperatura. Até agora, os astronautas conseguiram assar biscoitos com sucesso na ISS. Demorou muito mais do que em uma cozinha comum, mas o resultado valeu a espera. A estação inteira ficou com cheiro de biscoito. Por falar em odores, eles podem permanecer por anos em uma estação espacial e você não pode simplesmente abrir a janela e arejar o ambiente. Dessa maneira, mesmo um material não tóxico pode liberar cheiros que podem atrapalhar o trabalho dos astronautas ou até mesmo deixá-los doentes e colocar a missão em risco. É por isso que a NASA tem seu próprio chefe farejador, também conhecido como Nostradamus.
Seu trabalho é cheirar todos os objetos que estarão na zona habitável da ISS. Você mal pode esperar para registrar em um diário tudo o que aprendeu. Pena que os lápis não sejam bem-vindos no espaço. O chumbo poderia facilmente se quebrar, flutuar e causar um grande drama. Uma caneta comum não funcionaria na ausência de peso. Assim, uma espacial pressurizada especial foi lançada em 1968. Atualmente, há cerca de 80 modelos dela, e dezenas delas estão flutuando na ISS. Bom, foi um dia agitado no espaço, e sua missão está apenas começando. Quer chegar o mais perto possível da Lua sem sair da Terra? Fácil! Pegue um avião para o Equador e escale o Monte Chimborazo. Eu sei, pode parecer estranho, mas me ouça. O Everest é a montanha mais alta quando se mede a partir do nível do mar, mas o pico do Chimborazo é, na verdade, o ponto da Terra mais próximo da Lua. Aqui está a física por trás disso. O Monte Everest tem mais de 8.800 metros de altura e o Chimborazo tem apenas cerca de 6.100 metros. Mas o segredo está na distância que eles estão do núcleo da Terra. A Terra não é uma esfera perfeita. Ela é rechonchuda no meio e ligeiramente esmagada na parte superior e inferior. A parte gordinha no meio é chamada de Equador. A montanha de que estamos falando, Chimborazo, está localizada a alguns graus da linha do Equador. Portanto, como a esfera mole é mais rechonchuda na parte central, o pico do Chimborazo se destaca mais no espaço. Isso significa que se você subir até o pico dessa montanha, estará um pouco mais perto da Lua do que se subir até o Monte Everest. No Mar do Norte, ao largo da costa da Inglaterra, há uma minúscula plataforma flutuando, aproximadamente do tamanho de 2 quadras de tênis. Você pode pensar que se trata de uma plataforma de petróleo, mas esse é o Sealand, o menor país do mundo. A plataforma da Rogge Tower foi construída durante a primeira metade do século XX como um forte para proteger os navios ingleses. Nos anos 60, um homem chamado Paddy Roy Bates decidiu reivindicar esse antigo forte como seu próprio país, batizando-o de Principado de Sealand. Paddy deu ao seu país tudo o que ele merecia: uma bandeira nacional, uma moeda, uma constituição, selos e um sistema de içamento. A propósito, é assim que você entra no país, içado até a parte superior da plataforma. Atualmente, essa micronação é chefiada pelo monarca Michael Bates, que é membro da autoproclamada realeza do país. Eu sei, mas por que esperar na fila do trono britânico? A nação tem seu próprio fã-clube, que torce pelo Clube Nacional de Futebol do país. Seu time compete em torneios internacionais, onde geralmente joga com outras nações pequenas. Embora a Sealand tenha apenas um residente oficial até o momento, jogadores de outro país se juntam para ajudar o time de futebol. Um dos torcedores do país também colocou uma bandeira de Sealand no topo do Monte Everest. Ter sua cozinha em um país e sua sala de estar em outro. Essa é a realidade diária de alguns moradores de Barlow. Nessa cidade, a fronteira entre a Bélgica e a Holanda não passa apenas pelas ruas, ela corta os prédios. Para navegar nessa configuração, foi criada uma regra segundo a qual a nacionalidade de uma casa é determinada pela localização da porta da frente. Mas essa solução criou seus próprios problemas. Há uma casa em que a porta da frente fica exatamente na fronteira, dando a ela 2 endereços, um na Bélgica e outro na Holanda. Os proprietários dessa casa tiveram uma oportunidade única. Eles podiam escolher de que país gostariam de receber seus serviços públicos, como gás e água. E você adivinhou, eles escolheram o país onde essas coisas eram mais baratas, nesse caso, a Bélgica. No Senegal, na África, há um lago que parece saído diretamente de um filme de ficção científica. A cerca de 29 quilômetros ao norte da capital, Dakar, encontra-se o Lago Hetba, também conhecido como Lac Rose. Esse lago é famoso por sua água rosa brilhante. Sim, ele realmente é rosa, e você pode até nadar se estiver disposto a isso. Mas esteja preparado, a água é super salgada, um dos lagos mais salgados do mundo, com níveis de sal acima de 40%. A cor rosa vem de uma espécie de alga minúscula. Essas algas produzem pigmentos vermelhos que refletem a luz do sol, dando ao lago sua tonalidade única. Se quiser ver o lago em sua cor rosa mais brilhante, visite-o durante a estação seca, de novembro a junho. A água da chuva em outras épocas do ano pode tirar parte da cor. A propósito, há outros lagos cor-de-rosa em todo o mundo, como o Lago Hiller, no oeste da Austrália, e o Lago Natron, na Tanzânia. Há uma colina que parece estar pegando fogo o tempo todo.
Localizadas na região ártica do Canadá, as colinas fumegantes são uma visão verdadeiramente única da Terra. Alguns dos minerais encontrados aqui são tão raros que só foram vistos em Marte. Por pelo menos algumas centenas de anos, o solo aqui tem fumegado continuamente. A princípio, os exploradores pensaram que isso se devia a um vulcão ativo, mas acontece que a fumaça vem de outra coisa. O solo das Smoking Hills contém enxofre e carvão, e quando esses materiais se misturam com o oxigênio, eles pegam fogo espontaneamente e continuam queimando. Mas não tenha nenhuma ideia aventureira sobre a visita. O ambiente aqui é extremamente severo, a fumaça tóxica e as temperaturas podem ser perigosamente altas. Portanto, eu tentaria Orlando. A Nova Zelândia é famosa por suas paisagens deslumbrantes, mas também tem um tesouro escondido no subsolo. Nas profundezas de algumas cavernas da ilha norte do país, você pode encontrar uma maravilha natural hipnotizante. Para vê-la, é preciso descer mais de 46 metros em uma série de cavernas escuras e sinuosas. À medida que se aprofunda, você entrará na escuridão total até chegar ao teto da caverna, que está repleto de criaturas minúsculas e brilhantes. Esses são os glowworms nativos da Nova Zelândia, que são as larvas de um tipo especial de mosquito-fungo encontrado apenas nesse país. Eles emitem uma luz azul brilhante para atrair a presa. Se tiver a chance de fazer um passeio por essas cavernas, a sensação é de estar flutuando em uma galáxia, com milhares dessas estrelas vivas brilhando acima e seu brilho refletindo na água abaixo do seu barco. É uma visão incrível, como entrar em um mundo mágico e brilhante. O México é o lar de uma das cavernas mais incríveis do mundo, chamada de Caverna dos Cristais. Se você acha que já viu cristais grandes antes, espere até ver estes. Por volta de 1910, mineiros da cidade de Naica, Chihuahua, descobriram uma caverna cheia de cristais de selenita transparentes. Mas foi somente 90 anos mais tarde que eles encontraram uma caverna ainda mais incrível, repleta de cristais enormes, alguns com até 12 metros de comprimento e pesando até 55 toneladas. Os cientistas acreditam que há 26 milhões de anos, água quente e rica em minerais encheu essa caverna, permitindo o crescimento desses enormes cristais. Acredita-se que os cristais de Naica sejam os maiores do mundo, fazendo com que as pessoas que estão próximas a eles pareçam minúsculas. Entretanto, explorar a caverna não é fácil. Em seu interior, as temperaturas chegam a 57 graus Celsius. Mesmo com proteção, as pessoas só podem ficar lá dentro por 20 a 30 minutos. É um lugar extraordinário, mas não exatamente confortável para os seres humanos. Mauritius é famosa por suas belas praias e águas azuis cristalinas, mas também tem uma ilusão de ótica impressionante em seu canto sudoeste, que parece uma cachoeira subaquática. Embora pareça que a água está fluindo para o oceano, o que você está vendo na verdade é um truque de luz do fundo do mar. A ilha fica em uma plataforma oceânica com apenas 152 metros de profundidade, mas logo após a borda ela desce até 4 quilômetros de profundidade. Essa queda cria a ilusão de uma cachoeira, pois as correntes empurram a areia e as partículas para a borda, fazendo com que pareça que a água está caindo em cascata. Portanto, embora não seja uma cachoeira subaquática de verdade, é definitivamente uma visão legal de se ver de um barco. Este é um lugar que pode lhe dar calafrios ou deixá-lo maravilhado, dependendo de quando você o visitar. Perto da pequena cidade de Gryfino, na Polônia, há uma floresta de pinheiros com uma estranha reviravolta. Todos eles estão dobrados em suas bases. Durante o dia, essas árvores com suas curvas acentuadas de 90 graus parecem fascinantes e até um pouco extravagantes. Você pode até encontrar um lugar confortável para se sentar se estiver fazendo um piquenique. Mas se você visitar a Crooked Forest à noite, ela terá uma atmosfera totalmente diferente. Uma fina camada de neblina paira ao redor, fazendo com que a floresta pareça estranha e um pouco assustadora. Além disso, os cientistas ainda não sabem ao certo por que as árvores são curvadas dessa forma. E então, você prefere vê-la à luz do dia ou na misteriosa escuridão da noite? Uau! Bem, estamos chamando Urano de forma errada todo esse tempo. Os astrônomos dizem que deveríamos pronunciá-lo como Urana. No entanto, não posso dizer que uma entonação diferente mude muita coisa. Entretanto, as coisas poderiam ter sido diferentes. Inicialmente, Urano deveria ter o majestoso nome de George, semelhante a um monarca, porque os astrônomos queriam batizá-lo com o nome do rei George III. No final, mudaram de ideia, e agora esse é o tema de todas as piadas.
Se você pegar o custo total do lançamento de uma missão e dividi-lo pelo peso da carga, verá alguns números bastante surpreendentes. De acordo com especialistas, em 2016 costumava custar $10 mil para enviar apenas cerca de meio quilo de carga ao espaço. Mas agora os preços dispararam. A carga da espaçonave Cygnus custa mais de $43 mil por aproximadamente meio quilo, enquanto as novas transportadoras da SpaceX custam cerca de $27 mil por meio quilo. Lembra de como é caro pagar por água nos aeroportos? Agora, uma garrafa de água no espaço custaria algo entre $9.100 e $43 mil. E isso apenas para ser entregue no espaço. Quanto à água no espaço, bem, ela costumava ser considerada uma coisa muito rara. Mas na realidade, há gelo em todo o sistema solar, então você não precisa comprar aquelas garrafas superfaturadas de $43 mil. Ela está presente em cometas, asteroides e até mesmo crateras difíceis de serem vistas em Mercúrio e na Lua. No entanto, não temos certeza se há água suficiente nesses lugares para sustentar colônias de pessoas. Marte também tem gelo em seus polos, escondido sob a poeira e a geada de sua superfície. Até mesmo corpos celestes menores, como o Encelados, que é a lua de Saturno, e o planeta não Ceres, têm gelo. Os cientistas da NASA acreditam que pode haver uma chance de encontrar vida na lua Europa, de Júpiter. Talvez exista água líquida sob sua casca gelada. Europa, embora seja muito menor do que a Terra, pode ter um oceano profundo o suficiente para conter 2 vezes mais água do que todos os oceanos do nosso planeta juntos. Em 2009, os cientistas que exploraram uma enorme nuvem de gás e poeira no centro de nossa galáxia se depararam com uma surpresa fascinante. Eles encontraram formiato de etila dentro da nuvem. Essa substância química é responsável pelo sabor delicioso das framboesas e tem um aroma semelhante ao do rum. Além disso, outra região próxima está repleta de álcool etílico, o mesmo tipo encontrado em muitas bebidas. Na verdade, há álcool suficiente nessa região para fornecer a cada pessoa na Terra 300 mil litros de cerveja todos os dias durante o próximo bilhão de anos. Acredite ou não, mas nós temos um buraco negro na Terra. O fato é que criar um deles em laboratório era algo indispensável. Estudar esses monstros no espaço real continua sendo um sonho distante, portanto só foi possível criar um para fazer experimentos em um laboratório. Um grupo de cientistas da Holanda queria explorar a misteriosa teoria da radiação Hawking proposta pelo icônico Stephen Hawking. Usando átomos para imitar um horizonte de eventos, eles orquestraram elétrons, causando um aumento na temperatura que se assemelhava a um espaço-tempo plano. À medida que as partículas se moviam por meio de flutuações quânticas, um anel de radiação infravermelha apareceu ao redor do buraco negro cultivado em laboratório, espelhando a ideia de Hawking. Pode parecer loucura, mas você pode ser totalmente alérgico à Lua. Resumindo, na última missão da Apollo, trouxeram mais amostras de rochas do que nunca. Além disso, nela havia o primeiro e único cientista profissional na Lua, Jack Schmitt. Ele era geólogo, e suas amostras de pedras lunares ajudaram os pesquisadores a aprender mais sobre o campo magnético e a história vulcânica do nosso satélite natural. Durante as expedições, ficou evidente que Jack Schmitt era alérgico à poeira lunar. O pó arenoso e pegajoso grudava em seu traje e em sua pele, causando irritação em seus seios nasais, nariz, olhos e garganta por algumas horas depois que ele tirava o capacete. As estrelas de nêutrons são extremamente densas, sendo basicamente apenas um monte de nêutrons esmagados em um espaço super pequeno. Se você tivesse apenas uma colher de chá desse material, ele pesaria mais do que toda a população humana combinada. E para igualar a densidade de uma estrela de nêutrons, todos teríamos que nos espremer em um espaço do tamanho de um cubo de açúcar. Não, obrigado. Quando se trata do espaço sideral, tendemos a pensar que a Terra e a Lua estão bem próximas, mas na realidade seria possível espremer todos os outros planetas do nosso sistema solar entre elas. A distância média entre nós e o nosso satélite é de cerca de 384 mil quilômetros. Se você somasse os diâmetros dos 7 planetas, ainda teria algum espaço de sobra, cerca de 8 mil quilômetros. Em novembro de 2011, os cientistas fizeram uma descoberta inovadora de um enorme reservatório de água no espaço. Essa água, equivalente a 140 trilhões de vezes toda a que existe nos oceanos da Terra, poderia fornecer a cada pessoa daqui o equivalente a um planeta de água 20 mil vezes. Esse reservatório estava localizado próximo a um enorme buraco negro que atrai matéria e emite energia, conhecido como quasar. O líquido foi formado por ondas de energia que colidiram átomos de hidrogênio e oxigênio e foi encontrado a cerca de 12 bilhões de anos-luz de distância.
Quando o rover Curiosity Mars tirou sua primeira foto do pôr do sol em 2015, os cientistas estavam praticamente dando cambalhotas para trás de tanta empolgação. Acontece que o pôr do sol no planeta vermelho é tudo menos vermelho. Na verdade, tem um tom de azul deslumbrante. De acordo com a NASA, a razão por trás desse fenômeno é que a poeira na atmosfera marciana é como um filtro mágico que deixa a luz azul brilhar enquanto bloqueia os tons quentes como amarelo, laranja e vermelho. Vênus é um planeta de rotação lenta em comparação com a Terra. Ele leva 243 dias para fazer um giro completo, e faz isso na direção oposta. Mas, embora leve mais tempo para rodar, ele gira em torno do Sol em apenas 225 dias porque está localizado muito próximo da nossa estrela. Portanto, acredite ou não, um ano em Vênus é na verdade mais curto do que o seu dia. Você pode pensar que o céu noturno deveria estar cheio de estrelas, sem nenhum espaço escuro. Essa ideia é conhecida como paradoxo de Olbers, em homenagem ao astrônomo alemão Heinrich Wilhelm Olbers. Ele achava que se o universo fosse infinito, imutável e atemporal, então deveríamos ver estrelas em todos os lugares para onde olhássemos. Mas acontece que o universo não é infinito, imutável ou atemporal. Edwin Hubble descobriu que ele está realmente se expandindo, e a radiação remanescente do Big Bang nos diz que tem cerca de 13,8 bilhões de anos. Pense em todas as velas de aniversário. Assim, a razão pela qual não vemos estrelas em todas as direções é que algumas estão muito distantes ou não existem há tempo suficiente para que sua luz chegue até nós. Durante a missão lunar Apollo 16, Ken Mattingly, o piloto do módulo de comando, teve um pequeno susto quando percebeu que sua aliança de casamento estava faltando. Toda a tripulação procurou freneticamente por ela na espaçonave, mas não teve sorte. Finalmente, no 9º dia, enquanto Mattingly estava em uma caminhada espacial, o anel foi visto flutuando pela porta da escotilha. Charles Duke Jr. tentou agarrá-lo, mas não conseguiu. Por sorte, o objeto ricocheteou no capacete de Mattingly e caiu nas mãos de Duke. É legal que o tenham encontrado, mas há muitas outras coisas que as pessoas deixaram lá em cima. Até uma escova de dentes está flutuando em algum lugar. Mercúrio já é o menor planeta de nosso sistema solar, sem contar Plutão, é claro, e o segundo mais denso depois do nosso, e, acredite ou não, está realmente encolhendo e ficando mais denso. Durante muito tempo, os cientistas pensaram que a Terra era o único planeta com atividade tectônica. Mas tudo mudou quando a espaçonave Messenger passou por Mercúrio, dando-nos uma visão detalhada dele. Em 2016, a Messenger descobriu essas formações maneiras semelhantes a penhascos, chamadas escarpas de falhas. Como ainda são relativamente pequenas, os cientistas acham que são bem novas, sugerindo que Mercúrio ainda está se contraindo 4 bilhões e meio de anos após o início do sistema solar. Há cerca de 10 anos, o astronauta italiano Luca Parmitano passou por uma experiência de quase afogamento durante sua caminhada espacial devido a um vazamento de água que não foi resolvido. Ninguém sabia como aconteceu e por que Luca acabou tendo líquido em seu capacete. A NASA investigou o problema há 6 meses, mas não conseguiu determinar a causa exata da entrada de água no capacete de Luca. Vênus e a Terra são tão diferentes que uma pergunta tola como o que é mais longo, um dia ou um ano, que não faz sentido na Terra, faz todo sentido em Vênus. Um dia em Vênus é realmente mais longo do que um ano. Se colocarmos isso na perspectiva da Terra, um dia em Vênus equivaleria a 243 dias terrestres, enquanto um ano duraria apenas cerca de 225 dias. Então é como se seu aniversário fosse todo dia. Vênus é frequentemente apelidado de gêmeo mau da Terra. Suas diferenças são tão gritantes que você pensaria que eles são de galáxias diferentes. Só para ter uma ideia da distância entre eles, se a relação dia-ano não fosse suficiente, o Sol nasce no oeste em Vênus e se põe no leste. Atualmente, uma das poucas semelhanças entre esses dois planetas é seu tamanho, mas tente imaginar uma época em que Vênus e a Terra eram como ervilhas em uma vagem, amigos desde o início do sistema solar. Vênus costumava ser uma festa. Os cientistas da NASA acreditavam que Vênus pode até ter abrigado um oceano de água líquida e temperaturas de superfície que poderiam ter acolhido a vida por até 2 bilhões de anos. Mas a história de Vênus nos dias atuais é diferente. Estamos falando de temperaturas extremas e uma atmosfera espessa de dióxido de carbono. Então, o que levou a essa transformação cósmica? Tamanho, localização e atitude. Quero dizer que a distância do Sol e o calor interno desempenharam um papel enorme na formação dos destinos de Vênus e da Terra. A propósito, havia 3 irmãos que poderiam ter abrigado a vida: Vênus, Terra e Marte. Imagine 3 cupcakes em um forno.
Quando estavam totalmente assados, foram retirados do forno. Um deles foi colocado em frente a uma janela aberta no meio do inverno, outro foi cuidadosamente colocado em uma mesa e coberto com um pano de cozinha limpo e bonito, e o último foi esquecido acidentalmente e deixado no forno. Marte, Terra e Vênus são como esses cupcakes. Marte ficou muito frio e não é acolhedor. A Terra ainda é agradável e quente e está bem protegida de todas as coisas desagradáveis. E Vênus ficou muito quente e impossível de consumir. Em termos de desenvolvimento, a Terra seguiu o caminho lento e constante, mantendo seus oceanos, atmosfera estável e biodiversidade. Vênus, por outro lado, aumentou a temperatura, evaporou seus oceanos e passou a usar todos os gases de efeito estufa. Como resultado, temos um planeta onde você derreterá mais rápido do que um boneco de neve em janeiro. Marte, ao contrário, o transformará em um picolé de gelo em segundos, mas é provável que ele tenha sido bastante hospitaleiro em algum momento. Alguns cientistas acreditam que Marte costumava ser coberto por rios e lagos caudalosos e que não havia escassez de água. Até hoje, Marte ainda tem um oceano chamado Oceanus Borealis, ou melhor, os restos do que um dia foi um oceano. Ele perdeu quase toda a sua água com o tempo. Atualmente, as fontes de água em Marte incluem calotas polares de gelo e minerais em rochas. De acordo com as estimativas, apenas 1% de toda essa água evaporou, enquanto 99% ainda está retida no planeta vermelho. As calotas polares são bem simples de entender, pois temos a mesma coisa na Terra, mas rochas contendo água? Simples. Há pelo menos 4 tipos de minerais hidratados em Marte. Há argilas hidratadas feitas de silício e oxigênio, e o mais legal é que elas podem até conter magnésio e ferro, que são sulfatos hidratados à base de enxofre. Sei que você pensou no cheiro de ovos podres, mas ele é típico do enxofre de hidrogênio, e não apenas do enxofre. Esses minerais têm água incorporada diretamente em suas fórmulas químicas. Há também a sílica hidratada, que também tem água em sua fórmula. Os cientistas fizeram experimentos com o cultivo de plantas em condições semelhantes às de Marte e obtiveram sucesso com a alfafa. A colheita da alfafa também ajudou a melhorar o crescimento de outras culturas, como nabos e alface. Embora a água possa estar disponível no planeta vermelho, o ar em Marte é principalmente dióxido de carbono. Pelo lado positivo, o Mars Oxygen In Situ Resource Utilization Experiment, ou simplesmente MOXIE, pode produzir oxigênio em Marte, o que pode ser crucial para missões futuras. Quanto às fontes de energia em Marte, a energia solar, eólica e geotérmica são algumas opções promissoras. A energia solar é menos eficaz em Marte devido à luz solar mais fraca e às tempestades de poeira, mas a energia eólica e a geotérmica poderiam servir como alternativas confiáveis. Com essas fontes em funcionamento, os seres humanos poderiam sustentar a vida em Marte. Mas vamos voltar à comparação de nossos planetas irmãos. Enquanto Marte e a Terra têm luas, e Marte tem até 2 delas, Vênus não tem nenhuma, assim como Mercúrio. Devido à sua proximidade com o Sol e à forte atração gravitacional da estrela, Mercúrio não tem a capacidade de reter sua própria lua. A probabilidade de qualquer lua em órbita de Mercúrio colidir com o planeta ou ser atraída para a órbita do Sol é alta. Tudo isso é claro e compreensível, mas a ausência de luas ao redor de Vênus continua sendo um enigma sem solução para os cientistas. Apesar das temperaturas escaldantes de Vênus, os cientistas acreditam que mesmo hoje o planeta pode não ser tão hostil à vida como se pensava. Um estudo recente do MIT descobriu que 19 aminoácidos sobreviveram em uma solução semelhante à de Vênus por um mês inteiro. Sim, alguns gostam de calor. Além disso, o Rocket Lab e o Instituto de Tecnologia de Massachusetts estão se unindo para enviar uma espaçonave sem tripulação, a Venus Life Finder, em uma missão a Vênus. Essa nave espacial procurará sinais de vida na atmosfera venusiana usando um instrumento especial chamado nefelômetro autofluorescente. E não, eu não inventei isso. Originalmente programada para ser lançada em 2023, a missão foi adiada para dezembro de 2024, com chegada a Vênus em maio de 2025. O objetivo da missão é descobrir compostos orgânicos na atmosfera de Vênus, o que poderia indicar a possibilidade de condições habitáveis na camada de nuvens. A espaçonave foi projetada com um estágio de cruzeiro do Photon Explorer e uma sonda atmosférica compacta equipada com aquele nefelômetro. A pequena sonda descerá pela atmosfera venusiana, coletando dados sobre partículas de nuvens e compostos orgânicos. Em 2020, os cientistas fizeram um grande anúncio sobre a descoberta de fosfina em Vênus, um composto que poderia estar ligado à vida. Embora eles ainda estejam trabalhando para confirmar isso, usando informações de telescópios ou até mesmo de missões passadas, pode haver evidências ocultas em dados antigos da NASA recebidos de Vênus que podem lançar mais luz sobre a descoberta. A possível presença de fosfina em Vênus despertou o entusiasmo e a cautela dos cientistas.
Para ter certeza, eles precisam de mais dados de telescópios ou de novas missões espaciais. Se encontrarem esse gás, isso pode significar que há alguma forma de vida produzindo-o nas nuvens do planeta. Essa descoberta seria um grande passo para entender melhor Vênus. Alguns especialistas acreditam que enviar sondas a Vênus para detectar diretamente a fosfina seria a maneira mais eficaz de confirmar sua presença. Uma missão da NASA nos anos 80 pode já ter detectado a fosfina, mas os cientistas da época não se deram conta disso. Agora, esses dados estão sendo reavaliados para descobrir qualquer evidência esquecida da presença do gás. Isso também poderia sugerir que o composto está na atmosfera de Vênus há décadas, levantando questões sobre sua origem. Mas nem todos estão convencidos dessa interpretação, o que evoca um debate entre os cientistas sobre a verdadeira natureza dos gases detectados. Dados antigos de outras missões também podem conter pistas sobre a fosfina em Vênus. Embora novas espaçonaves estejam explorando o planeta, é possível que a chave para desvendar esse mistério esteja em registros de missões de décadas atrás. No total, já houve 46 missões espaciais a Vênus, incluindo alguns sobrevoos em que a gravidade deu uma mãozinha. A última vez que pousamos com sucesso uma espaçonave em Vênus foi em junho de 1985, como parte da missão Vega 2. Vamos ver o que o Venus Life Finder descobrirá. Uma nova superterra foi descoberta por astrônomos e é bastante intrigante. Esse planeta, chamado TOI 715b, tem cerca de 1,5 vezes o tamanho da Terra, por isso é chamado de superterra. Ele também está relativamente próximo de nós em termos espaciais, a apenas 137 anos-luz de distância. Para fins de comparação, a maioria dos exoplanetas está a centenas de anos-luz de distância, e todos os objetos interessantes, como buracos negros e nebulosas, geralmente estão a mais de milhares de anos-luz de distância da gente. Então, será que ele poderia ser habitável? A zona habitável é uma estimativa de onde um planeta pode ter as condições adequadas para a existência de água líquida. É o que chamamos de uma certa distância da estrela, onde as temperaturas do planeta devem ser razoáveis e a água deve permanecer líquida em sua superfície. Não é muito precisa porque depende de vários fatores, como o tipo de estrela, o grau de reflexão do planeta, seu tamanho, dentre outras coisas. Além disso, o simples fato de estar nessa zona não é suficiente para que a água realmente esteja lá. O planeta também precisa ter o tipo certo de atmosfera e algumas outras coisas. Por isso, inventamos uma definição mais rigorosa em 2014, a Zona Habitável Conservadora. É um termo mais preciso, que define os melhores candidatos que têm água líquida. Caso contrário, teríamos muitos planetas potencialmente habitáveis que, na verdade, não são habitáveis. A Zona Habitável Conservadora, ou ZHC, é baseada na quantidade de energia que um planeta recebe de sua estrela em comparação com a Terra. Se um planeta rochoso recebe entre 40% e 85%, ele é considerado como estando na ZHC, independentemente da distância de sua estrela. Esses planetas têm uma chance maior de serem habitáveis. E sim, o TOI 715b está localizado nessa região. Essa superterra orbita uma estrela do tipo M, também chamada de anã vermelha. É uma estrela muito menor e mais fria do que o nosso Sol, com cerca de 1/4 do tamanho e da massa do Sol. Mas se o planeta estiver localizado na zona habitável, ele é de fato uma opção melhor para a vida. As anãs vermelhas vivem muito mais tempo do que o nosso Sol, que é uma anã amarela. Isso também significa que elas têm mais tempo para formar pequenas criaturas em seus planetas. E essa anã vermelha é realmente mais velha do que a nossa estrela. O Sol tem 4,6 bilhões de anos e essa estrela tem 6,6 bilhões de anos, mais ou menos algumas centenas de milhões de anos de diferença. Ela não tem muita atividade magnética, por isso não é perigosa. Ela não se inflama como as anãs vermelhas mais jovens. Essas explosões podem ser muito fortes, podendo até mesmo ferir os planetas, removendo sua atmosfera. Embora alguns planetas ao seu redor tenham atmosferas mais finas, parece que essa anã vermelha já deu tudo de si. Essas anãs vermelhas são onde estamos procurando planetas que possam suportar vida no momento. Nossa superterra está muito próxima de sua estrela, dando uma volta em torno dela em apenas 19 dias. Como a estrela é pequena e o planeta está tão próximo, a passagem do planeta na frente de sua estrela acontece com frequência e é bastante clara. Isso facilita que telescópios como o James Webb estudem sua atmosfera sem precisar de muito tempo.
E por falar no telescópio espacial James Webb, ele está nos levando a uma nova era de compreensão de planetas distantes além do nosso sistema solar. Imagine poder ver quais gases compõem o ar em um planeta a milhões de anos-luz de distância. O James Webb nos ajudará a encontrar mundos que poderiam suportar a vida. No momento, ele está tentando descobrir se o TOI 715b tem uma atmosfera. Se tiver, sua atmosfera poderá ser mais fácil de detectar em comparação com um planeta mais seco e mais denso. E então poderemos ficar ainda mais entusiasmados porque ele pareceria um bom lugar para sustentar a vida. Além de tudo isso, pode haver outro planeta nesse sistema, também na zona habitável. Não temos certeza se ele realmente existe, é apenas um candidato com um nome maluco. Mas se ele for real, teria aproximadamente o tamanho da Terra. Além disso, seria o menor planeta na zona habitável já detectado pelo telescópio TESS. Outra coisa legal sobre o TOI 715b é que ele pode não apenas ter água, mas ser um mundo inteiro de água. Um planeta oceânico é um tipo de planeta que tem um oceano cobrindo sua superfície ou tem oceanos subterrâneos. Eles podem não ter muita terra seca, pois a água pode cobrir tudo. Às vezes, o planeta inteiro pode estar coberto por outros líquidos, como lava ou amônia. Quando se trata de planetas fora do nosso sistema solar, não podemos ver a água da superfície diretamente com a nossa tecnologia atual. Em vez disso, os cientistas procuram o vapor de água na atmosfera como um indício de que possa haver água líquida abaixo. E é claro, nos perguntamos se esses planetas podem ter vida. Esperamos que não na forma de monstros semelhantes a leviatãs. Nossos modelos mostram que planetas com oceanos podem ser bastante comuns em nossa galáxia. Isso significa que pode haver muitos mundos oceânicos lá fora, esperando para serem descobertos. Mas a parte mais interessante sobre o TOI 715b é que ele está na chamada lacuna de raio de planeta pequeno. Se dermos um alinhamento aos planetas, haverá aqueles que são maiores e menores que a Terra, mas há uma súbita lacuna nos planetas que são cerca de 1,5 vezes a 2 vezes maiores que o nosso. Onde eles estão? Essa lacuna é interessante para os cientistas porque nos diz algo sobre como os planetas se formam e mudam ao longo do tempo. Não é que os planetas não se formem nessa faixa de tamanho. Na verdade, eles começam maiores e depois perdem parte de sua massa, como um balão que se esvazia gradualmente. Talvez isso aconteça devido à forma como orbitam suas estrelas, com as estrelas soprando parte de sua massa à medida que dançam ao redor delas, como o nosso Sol faz com o gás das caudas dos cometas. Essa lacuna guarda muito mistério, e planetas como a nossa nova superterra são pistas que podem nos ajudar a desvendá-la. Não temos certeza se ela existe em torno das anãs vermelhas. Talvez seja uma lacuna no grau de densidade desses planetas e não em seu tamanho real. Portanto, estudar nosso planeta descoberto é ainda mais interessante. Ele nos ajudará a aprender mais sobre estrelas distantes e seus planetas. Já mencionei o TESS há algum tempo. O TESS da NASA, satélite de pesquisa de exoplanetas em trânsito, está no espaço há 6 anos e tem sido incrivelmente bem-sucedido. A NASA lançou o TESS porque já havíamos encontrado mais de 5.000 planetas em órbita de outras estrelas, principalmente graças ao telescópio Kepler. Mas o Kepler encontrou principalmente planetas grandes, não necessariamente como a Terra. Decidimos concentrar o TESS na descoberta de planetas menores, do tamanho da Terra, em torno de estrelas brilhantes próximas, tornando-os mais fáceis de estudar com futuros telescópios. Funciona assim: a câmera observa as estrelas e procura mudanças em seu brilho. Se o brilho cair repentinamente por um tempo e depois voltar, isso pode significar que há um planeta passando na frente dela. Mas as estrelas também podem escurecer por outros motivos. Por exemplo, a formação de chamas ou a presença de manchas escuras em sua superfície. É por isso que precisamos ter cuidado com esses dados. O TESS nos mostra o tamanho e a órbita desses planetas. Em seguida, os telescópios terrestres ajudam a determinar sua massa. Com esses 3 parâmetros, podemos descobrir do que os planetas são feitos e se são rochosos como a Terra ou gasosos como Júpiter. Sim, é melhor evitar Júpiter depois de uma noite de taco. Um exemplo das descobertas do TESS foi o sistema TOI 700. Lá, ele descobriu o primeiro planeta semelhante à Terra. Esse exoplaneta também orbitava uma anã vermelha e está ainda mais próximo de nós, a cerca de 100 anos-luz de distância. Infelizmente, é improvável que seja habitável porque as temperaturas lá são malucas.
Outra grande descoberta foi feita no sistema AU Microscope. O TESS detectou um planeta com cerca de 4 vezes o tamanho da Terra e outro com quase 3 vezes o tamanho da Terra. Esse sistema se tornou uma área importante para estudar como as estrelas e os planetas se formam e mudam com o tempo. O TESS também detectou uma variedade de outras descobertas interessantes, incluindo supernovas, mundos quentes e assim por diante. E, ao entrar em seu 6º ano, só podemos esperar mais descobertas interessantes.